Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo. Vamos fazer um teste? Eu vou colocar o microfone e vamos ver se fica melhor, tá? Tá bom. E aí, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Com o Hum. microfone eu não escuto. Tem que ser sem o microfone, porque senão eu não escuto você. E aí, tá todo mundo me ouvindo? Vocês estão ouvindo bem a gente? Mandem um joinha aí pra gente saber se estão escutando bem. Eu escuto bem. Eu vou deixar fixado aqui nos comentários o nosso tema, que é o equilíbrio do corpo, da mente e do espírito, através do yoga e do Ayurveda. Deixa eu marcar aqui. E esse frio, minha gente, que é isso? Morrendo, só no chazinho e na sopa. Então, né? Tá muito, né? Bom, então boa noite para todo mundo. É muito bom ter vocês aqui, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas sabedorias milenares aí, vamos ver o que que elas podem fazer para nos ajudar, né? Então, o tema hoje é o equilíbrio do corpo, da mente e do espírito através do yoga e do Ayurveda. Então, a gente vai. Eu quero apresentar para vocês a Vanessa, que é minha amiga. A gente se conheceu no curso de Ayurveda, né? Isso. E é fantástica, né? Tem um monte de coisa interessantíssima acontecendo na vida dessa mulher linda aí. Então, seja bem-vinda, se Obrigada. apresente para nós, querida. Bom, obrigada em primeiro lugar pelo convite, Thaís. Foi muito legal ter te conhecido no curso do Ayurveda, né? Essa pós-graduação que está abrindo não só caminhos pessoais, de desenvolvimento pessoal, profissionais e grandes amizades nascendo, né? Então, É. muita gratidão, gratidão pelo convite. Meu nome é Vanessa Vale, para quem não me conhece, eu sou instrutora de yoga e sou chefe funcional e estudo, né? A Thaís já é uma terapeuta ayurvédica, mas está fazendo uma reciclagem, né? A gente não para de estudar nunca e a gente está estudando juntas, apesar dela já atuar como terapeuta. E vocês podem se perguntar o que é que tem a ver, né? A yoga, a ayurveda, a gastronomia funcional. Parece que não, mas tem tudo a ver. Eu já praticava yoga há bastante tempo, quando comecei a fazer um curso de formação. E até fiz um videozinho no YouTube esses dias, aqui no Instagram também, explicando como que eu virei professora de yoga, porque não é a minha primeira formação, né? Mas depois dos 40, eu acho que a gente vai começando a realizar os nossos propósitos, né? A gente para de só correr atrás de trabalho e fazer aquilo que a gente gosta. Então foi aí que eu entrei no yoga e na gastronomia funcional. E aí comecei a dar aulas de yoga. E nesse curso de formação foi onde eu conheci a Ayurveda. Lá teve um módulo específico só de Ayurveda. E eu não conhecia antes, Thaís e todo mundo que está aqui vendo a gente. Foi assim, um primeiro contato. E eu achei incrível porque foi é, uma descoberta que tinha tudo a ver com tudo que eu acreditava, pelo meu estilo de vida, porque Yoga e Ayurveda são ciências irmãs, né? Vêm desde os Vedas, há 6.000 anos atrás, são ciências que são complementares, né? Não dá para falar de Ayurveda sem falar de Yoga e vice-versa, né? A gente É. costuma falar que Yoga é a ciência da autorrealização, da harmonização, para elevar a potencialidade do ser, né? E a Ayurveda é a ciência da vida, da autocura, da longevidade, e elas andam aí de braços dados o tempo todo. E o link com a gastronomia funcional tem muito a ver, porque pro Ayurveda, toda a base da nossa saúde e para não ficarmos doentes vem da alimentação, né? Como o Hipócrates já dizia, que não tem nada a ver com a Ayurveda, mas faça do seu alimento o seu remédio, né? E para mim, que gosto de gastronomia, eu vejo o alimento como prazer e como para me saciar e para me nutrir. E a alimentação funcional
Muita E gente deixa pensa eu que é só uma falar uma dieta. coisa, que Sim, as suas fotos das suas coisas que você cozinha, gente, que delícia! Eu sou péssima na cozinha, esse dom ficou para minha irmã, sabe? Ela cozinha que super bom que bem. alguém tem. E eu sou uma lástima, então eu apanho pra caramba. E aí eu fico babando nas coisas que você coloca lá, né? Ah, obrigada. E você vê, E além, comida e além de ser simples. bonito, gostoso, é saudável, né? É tudo muito bem Super. pensado. E às vezes as pessoas pensam que a gastronomia funcional é uma dieta como cetogênica ou low carb. Não, não tem nada a ver. A gastronomia funcional é uma alimentação que, além das funções normais de nutrir, elas têm uma função de preservar a saúde e de até mesmo evitar e curar algumas doenças. E é o que a gente estuda no Ayurveda. Só Sim. que na gastronomia funcional está tudo baseado dentro da nutrição moderna. E que Uhum. hoje se comprova tudo que o Ayurveda já dizia há seis Muitos mil anos bens. atrás, só que de formas diferentes, né? Como o nosso grande mestre professor, né, Dr. Ruguet fala, as pessoas dizem, eu me alimento de carboidrato, proteína, e não falam eu como arroz, feijão e carne, né? As pessoas ficam só pensando no nutriente ou no que é, né? E o Ayurveda, de uma forma muito simples, falando de sabores, É. cores, potência, né, efeito digestivo, vão chegar no mesmo lugar, né, para trazer Uhum. saúde e longevidade. Então, tudo se completou nessa junção, né, entre yoga, a gastronomia funcional e a Ayurveda, que hoje é minha paixão, né, que a gente começa a estudar e não vê a hora da outra aula chegar e de É, saber cada vez mais, né. é Então, verdade. essa é a minha bio, a minha biografia rápida. Ah, que legal. E eu vou aproveitar, então, vou falar um pouco da minha também. Vamos lá, se Tem apresente. muita gente aí nova, que eu acho que não sei se conhece. Eu comecei também com. Eu cheguei no Ayurveda através do yoga também, né? Eu tinha umas dores de cabeça muito fortes, um estresse, uma tensão muito grande. Aí eu fui fazer yoga porque disseram que era legal, que ia dar certo. Cheguei lá e super funcionou mesmo, conheci a meditação e me ajudou muito. E aí a minha professora um dia levou um chá, e um dia que eu tava assim, muito irritada, muito nervosa, eu tomei aquele chá, ela falou, olha, é ayurvédico. E aí funcionou, sabe? E eu falei, nossa, interessante, eu acho que tem coisa aí, né? E aí comecei a pesquisar, estudar um pouco, aí me apaixonei, eu falei, vou fazer dessa minha paixão a minha profissão. E aí, devagarzinho, fui, e hoje, graças a Deus, estou aí. Tá vendo? Outra pessoa que um pouco mais tarde também foi encontrar o Dharma, né? O propósito. Sim, E é é, lindo, né? Quando isso acontece, quando a gente pode trabalhar com aquilo que nos motiva, né? Que é uma paixão, né? exatamente. É maravilhoso. E, pessoal, se vocês estão vendo, quiserem fazer alguma pergunta durante a nossa conversa, fiquem à vontade, tá? A gente vai respondendo conforme forem surgindo as dúvidas, tá bom? Iva, conta pra gente um pouco do que o yoga trouxe assim para você, de como é que transformou a sua vida, né? Porque eu sei que transforma muito, né? Sim. Como quase todo ocidental, eu comecei a fazer yoga pensando na prática física. É assim que a gente conhece o yoga, através dos asanas, né? Que são as posturas psicofísicas. E eu Uhum. entrei numa aula de yoga, numa academia, há mais de 20 anos atrás, e fazia uma modalidade que chamava Power Yoga. E era ótimo, me fazia super bem, tinha toda a prática de meditação, relaxamento, yoga nidra, e eu me identifiquei muito com isso. Mas eu fiquei uns 15 anos depois sem praticar yoga e voltei mais ou menos há pouco tempo, há 5 anos. E aí fui fazer minha formação e virei professora. Foi quando eu comecei a praticar mais assiduamente que eu fui me aprofundar no que é a filosofia do yoga. Porque praticar, fazer a aula,
realmente te faz um bem tremendo. Tem benefícios físicos, energéticos, mentais, que sem dúvida vão fazer bem para todo mundo, independente daquela pessoa que quer ou não se aprofundar na filosofia, ela é ótima. Mas na minha vida a diferença fundamental foi quando eu resolvi estudar o que vai além dos asanas, além da postura. Porque daí te abre uma. É aquela coisa que no yoga a gente fala de tirar o véu da ignorância, que a gente chama Vira de uma maya. filosofia de vida, né? E aí você começa a entender o que está ali por trás de tudo aquilo que você está fazendo. Então, yoga significa união. Yuji, vem da palavra yuji, que é unir corpo, mente e espírito. Mas não é só isso, é unir a sua consciência individual com a consciência universal, com o divino que você já é, né? Todo mundo sabe o que é Namastê? O divino que habita em mim, saúda o divino que habita em você. E é isso, todo mundo tem uma consciência individual e uma consciência universal dentro de si, que é de onde todos nós viemos, né? A origem é única. E É, isso que é o que a gente chama de visão holística, né? É unir corpo, mente e espírito e unir essa consciência individual com a maior, né? Então, só que o mais engraçado é que você não tem como unir uma coisa que sempre esteve junta, nunca esteve separado. Então, é, na verdade, não é que a verdade, visão né? holística é do yoga. Na verdade, tudo é holístico. Não tem nada que você faça para um dos seus corpos, né? Porque nós somos feitos de corpo denso, que é a matéria, que é nosso invólucro, do nosso corpo sutil, que aí está nossa mente, nosso pensamento, nossos sentimentos, né? O que a gente chama de mente mesmo, né? Que a mente tem várias camadas. E tem o corpo causal, que seria a causa de tudo. Mas não tem que é onde está o Atma, a alma, né? O que em nós é imortal. Então não tem nada que você faça para a mente ou para qualquer um desses corpos que não vai afetar o outro. Então não é o yoga que é holístico. Nós somos, né? Em qualquer prática. E aí, quando você começa a se aprofundar na filosofia e estudar essa filosofia, que você entende e começa a ter essa percepção, né? Que a gente estuda autoconhecimento, que estuda expansão da consciência. O que é a expansão da consciência? Você fazendo uma prática de yoga, será que você vai ter essa expansão de consciência? Pode ser que durante a meditação, sim, né? Que venham esses insights e que você sinta realmente o divino aqui dentro, né? Na tua essência. Mas quando você estuda, é que você começa a tirar esses véus da ignorância mesmo e entender que você é muito mais do que aquele invólucro, do que aquela matéria, Você né? sabe que estudar todas essas filosofias da não dualidade, né? Que a gente Uhum. é um só. E isso me faz refletir. Uma vez eu escutei um professor meu falando exatamente isso, que todos nós somos a manifestação da divindade. A gente é a expressão do divino, né? Então, isso me fez mudar muito a maneira de enxergar as pessoas, né? Então, é óbvio, todo mundo faz julgamentos, todo mundo está aqui para aprender e a gente tem comete erro e tal, mas às vezes quando algo me incomoda muito em alguém, eu tento colocar assim, como uma premissa, sabe? Não, essa pessoa é a expressão da divindade e ela é exatamente assim porque ela tem que ser, né? E todas essas filosofias e essas práticas me ajudaram a entender o mundo de uma forma diferente e aceitar determinadas coisas. Porque Claro. a gente não tem como controlar o comportamento do outro, né? E eu acho que o yoga e o Ayurveda me ajudaram a enxergar a vida dessa maneira diferente, né? Sim, E é, quando a gente entende mesmo que essa expressão do divino, todos somos iguais, né? Só que cada um num grau de evolução, né? sim, E é lindo quando você percebe que o outro e você são iguais e que são a mesma coisa, né? exatamente. É isso mesmo. E outra coisa que a filosofia também, né, nos mostra
é como alinhar as nossas ações, né? Que é o que a gente chama de karma, não o karma que se ouve falar na religião. Karma para o yoga é ação. Claro, é lei de causa e efeito, mas não é um castigo, não tem nada disso. Karma é ação. Então, alinhar as suas ações em direção ao seu propósito, né? Com as suas potencialidades, com aquilo que você realmente quer fazer na sua vida, né? Então, o autoestudo, né? Que é o autoconhecimento, é que faz você perceber isso. É quando, às vezes, você pergunta para as pessoas qual que é o propósito delas. E elas não sabem. É muito difícil descobrir isso. Às vezes tem que esperar uma vida inteira e não descobre, né? E é tão triste quando as nossas ações não levam a gente em direção a esse propósito. Porque quanto tempo você trabalha em alguma coisa que você realmente detesta? Porque você nem tem tempo, é seu ganha-pão, né? Que propósito? Às vezes não dá, né, para você largar o teu ganha-pão, o teu trabalho, para viver daquilo que é o que te move, né? Como a gente hoje está fazendo, mas existem outras potencialidades que a gente pode explorar além daquilo que é a nossa profissão mesmo, né? Como um hobby ou algo que a gente pode fazer a mais, né? E que A dá gente muita tem que tentar satisfação. a primeira coisa é a gente tentar descobrir qual que é esse nosso propósito, né? Eu acho que o Ayurveda e o Yoga ajudam muito nisso, porque como é um autoconhecimento, quando você passa a se observar mais, você consegue automaticamente descobrir, a sua própria intuição já vai te mostrando, né? Quando você está alinhado com essa energia, as coisas vão surgindo, elas aparecem na vida da gente assim, né? Sim. E mesmo quando a gente não pode, porque é muito mais comum a gente não poder exercer o nosso propósito do que a gente conseguir, né? Então, eu mesma conheço muitas pessoas que gostariam de estar fazendo outra coisa hoje, né? Mas a gente tentar enxergar as coisas de uma forma diferente, né? Acho que a meditação me ajudou muito nesse sentido. De trazer mais leveza, de silenciar, de tentar entender, tentar enxergar melhor as coisas de outra forma, né? E é o que você falou, a gente pode exercer o nosso Dharma, o nosso propósito de infinitas formas, né? Sim. Então, eu, por exemplo, eu sei que um dos meus propósitos é ser mãe, porque é uma coisa que eu amo fazer, é maternar. E eu posso exercer, podemos todas, né, de diferentes maneiras, não só tendo filho, né? A gente pode exercer a maternidade de várias formas. E é por aí, cada um tentando exercer o seu propósito dentro do possível, né? Sim, sim. A meditação, ela traz muito isso mesmo, né? Clarificação da consciência. O silenciamento é uma coisa extremamente importante para todo mundo praticar todos os dias, né? Eu sempre falo, nem que seja 5 minutos, né? E yoga e meditação é a mesma coisa. Tem gente que fala meditação e yoga. Eu mesma me apresento, eu sou professora de yoga e meditação. Porque as pessoas não entendem que não tem separação, né? Mas é a mesma coisa. Toda a prática de yoga, ela é para a meditação, né? É o caminho, né? Eu até não sei se é o momento, se tem tempo, mas como a gente conhece muito o que é yoga pelos asanas, se eu pudesse assim, transcorrer um pouquinho para explicar o que vem antes disso, né? Um grande sábio que chama Patanjali, para quem já é do yoga aqui já deve saber isso, né? Mas tem muitas pessoas que estão aqui na live e não sabem o que significa. Então, Patanjali, ele codificou o yoga e ele dividiu o yoga em 8 membros, 8 partes, como a gente chama de Ashtanga, não como um estilo de yoga, tá? E ele coloca o yoga em 8 membros. Antes dos asanas, tem yamas e niyamas, que são os códigos éticos e morais que permeiam toda a vida de um yogi. É claro que a gente derrapa, a gente é humano, né? Não dá para viver 100% dentro disso. Mas quando a gente se baseia nesses preceitos éticos e morais, que são muito parecidos com vários outros que a gente escuta, né? Porque vem
dos Vedas e que de onde nasceram todas as religiões, apesar de é muito importante eu dizer que yoga não é uma religião, é uma filosofia, mas que ela está ligada à nossa espiritualidade. E espiritualidade e religião são coisas diferentes, né? É claro que na religião existe espiritualidade, mas não vamos misturar aqui as coisas. Então eu queria explicar para vocês um pouquinho do que são esses códigos, né? Os yamas e os niyamas. Para você viver sem causar problemas para si mesmo, ou para a sociedade, ou para qualquer outro ser vivo. Então, por exemplo, o primeiro yama, ele é a base de todos os outros, que significa não violência. Gandhi usou não violência para libertar a Índia, por exemplo. Mas a não violência, ela começa primeiro em você. Quando você não se violenta nas suas vontades, quando você não se violenta fazendo alguma coisa que te faz mal, né? Quando você sabe que você está com diabetes e come chocolate, quando você está num asana e você quer aquela abertura pélvica linda, faz um baita espacate e se arrebenta, né? Você está se violentando. Então, a não violência, ela é a base de tudo e ela vai permear e dela vem todos os outros, né? Então, desde não matar, né? Não matar os animais, as pessoas, enfim. Então, não roubar, não ansiar o que é do outro, também é um preceito ético. O domínio dos sentidos, porque os sentidos são a nossa porta para a matéria. Se você não tem domínio dos sentidos e você fizer tudo que você tiver vontade, fica complicado, né? Existe um limite dentro do que você pode fazer. E o desapego. Já os niyamas, eles têm mais a ver com a autoobservância, que aí é aquilo que você deve cultivar para você e se aperfeiçoar. E aí seria a limpeza e purificação, que vai desde a nossa limpeza física à purificação da nossa mente, contentamento, a disciplina e a devoção. E tudo isso a gente faz também durante uma prática de yoga, dentro das posturas. Apesar de parecer difícil, né? Como a gente, dentro de uma prática de exercícios, pode praticar yamas e niyamas, a gente pratica. Mas muito mais tem que levar isso para a vida. Então, o terceiro membro, a gente falou primeiro yamas, o segundo niyamas, que são todos esses preceitos éticos. O terceiro membro que são os asanas, que são as posturas psicofísicas, que é o que a gente faz durante uma aula, né? E elas vão visar bem-estar, energizar o corpo, relaxar, para preparar para a meditação. Então, outro dia eu estava conversando com a minha irmã, ela falou, não acredito, a gente faz toda uma aula, e isso é só um preparatório para a meditação? Sim, na verdade, o objetivo de uma prática de asanas é fazer o teu corpo ficar pronto para você sentar 5, 10, 15, 1 hora ou quanto você puder numa meditação. Então, esse é o terceiro membro. O quarto membro se chama Pratyahara, que significa... não, mentira. É pranayama, tá? Tava pulando pranayama. Então, durante uma aula também a gente pratica. Pranayama é controle da respiração para expansão da energia vital, que é o prana. Então, através desses exercícios respiratórios é que a gente consegue diminuir fluxo de pensamentos e começar a preparar para a meditação. Então, é onde a gente coloca também um foco, né? Ele vai entrar como um objeto de concentração. Então, o quarto, pranayama, exercícios respiratórios. O quinto membro, ele vai fazer uma transição entre os 3 últimos, que são os mais importantes da aula, que aí sim chama pratyahara. Esse é a contenção dos sentidos. Porque a gente não consegue simplesmente meditar ou se concentrar em nada se os sentidos físicos mesmo tiverem atrapalhando. Então, imagina que você senta para meditar e de repente você sente fome, ou frio, ou sua perna começa a formigar. Enfim, qualquer ruído que possa ser externo, né, para te chamar para os sentidos,
ou até interno na sua mente. Então, Patanjali ele também faz uma analogia com a tartaruga. A contenção dos sentidos é como uma tartaruga que recolhe os seus membros para dentro da casca, para que você recolha os seus sentidos e possa aí olhar para dentro, né? E eu posso dizer que Pratyahara é a mesma coisa que atenção plena. É a hora que você consegue botar toda a sua atenção para iniciar uma meditação, né? E os 3 últimos membros que chamam Samyama, que aí vem a parte da meditação, que chama Dharana, que é concentração, né? Que você coloca você sentou para meditar, você conseguiu controlar os seus sentidos e aí você coloca a sua mente numa concentração num único foco. Esse foco pode ser um mantra, pode ser uma música, pode ser uma imagem mental, manássica, ou um objeto, uma vela, que seja, para sua mente não se dispersar naquele momento, você dá um foco único para ficar ali, né? Para não pensar na lista do supermercado, ou na briga que você teve com alguém, ou no que você tem que na reunião da escola do filho. Então, isso te dá um foco. E em seguida, a própria meditação em si, que é dhyana, que é um estado de consciência que é o lugar onde você para de se identificar com seus pensamentos. Então, você sentou em meditação, conteve os sentidos, botou concentração em um foco, e aí começa a vir fluxo de pensamentos. E aí tua mente foi feita para pensar, né? O propósito da mente é pensar, ela não vai parar nunca. Mas aí, como eu te falei, tem vários estágios da mente, né? Então tem a mente inferior, sei lá, que a gente chama de manas, e a mente do intelecto, a mente observadora. Aí você vai esperar esses pensamentos passarem, aceitar, não se identificar com eles e deixar eles irem. Então, como que eu posso explicar melhor? Você falar durante a meditação, eu não sou isso, eu não sou esse pensamento. Então vem uma sensação de ansiedade, ou de raiva, ou de listas mentais que a gente tem para o dia a dia. Eu não sou isso, não é a hora de pensar nisso. Vai vir o pensamento e você vai deixar passar. Por isso que é tão difícil meditar. E porque as pessoas também acham que é um momento que elas têm que parar de pensar em tudo. Você não vai ter esse momento, né? Por isso que eu acho maravilhoso você estar explicando isso, porque quando eu falo para as pessoas assim, principalmente para minhas clientes, eu falo, né? Eu faço lá o programa de tratamento e uma das orientações é a meditação. Ah, mas eu não consegui nunca parar de pensar em nada. Claro. Mas não é isso, a gente não para de pensar. É exatamente isso, a gente tem que saber lidar com esses pensamentos, né? E é muito legal você estar explicando. Aceitar, não se frustrar, principalmente se fala, putz, não consegui, né? Eu tô aqui faz 5 minutos e eu não parei de pensar loucamente. Aí o pranayama, né? Os exercícios respiratórios, a contenção dos sentidos, né? Preparar o corpo e ir aos poucos, sem uma cobrança exagerada, para chegar no último, né? Que é o último membro, que é o samadhi, que é a libertação. Esse é o momento onde você está num grau de concentração que a gente chama de hiperconsciência, onde a tua mente para de perceber que você está meditando. E aí você fica uno com a tua essência. É a hora, né, de um despertar, né? Então é a mesma coisa que moksha, que é a libertação, né? É a hora que você se funde com o divino, que você parou de perceber que você está meditando, né? Então isso é o yoga. Não é uma prática física, é uma filosofia que vem desde dos preceitos éticos até esse estado de libertação da meditação, né? Eu falei muito, mas assim, o maior desafio do yoga mesmo
é fazer isso, é você tirar o yoga do tapete e levar para a vida. E Sim. dentro do tapete é como se fosse um microcosmo da vida, né? É como se você tivesse um pedacinho, uma amostra da vida dentro do tapete, né? Então a gente faz essa prática total dos 8 membros do yoga, desde se respeitar, de se aceitar, de silenciar, de se entregar no yoga nidra, no relaxamento, né? Para chegar na vida e encarar a vida de peito aberto, né? Quando a gente faz uma postura da montanha, que você abre o peito e se fala, por que eu faço isso, né? Para encarar a vida dessa forma. A mesma coisa que você vê uma pessoa deprimida, com cifose e toda Hum. fechada e encolhida, e você faz ela abrir, né? Para ela poder ter essa sensação de encarar mesmo a vida. E E o interessante, né? Não sei, você, como você dá aula também, você já deve ter experienciado isso várias vezes. Eu, particularmente, tenho algumas posturas que eu tenho muita dificuldade em fazer por conta de Uhum. emoções mesmo, né? Então, às vezes, a gente vai trabalhar determinados pontos, ou, né? Vai abrir o chakra laríngeo aqui. Gente, eu demoro Aham. demais. Deixa eu ficar com as coisinhas que eu quero guardar aqui, entendeu? Sim, Então, dependendo da postura, ela atua também no emocional da gente, né? sim, como tudo que a gente faz para um dos corpos, né? Lembrando que a gente tem É, aquele montão de corpos, vai é, atuar em outra, né? E para tirar esse yoga do tapete e levar para a vida, que eu acho que é o grande ensinamento que o yoga traz, na verdade, é que você estava falando dos chakras e tal, o ser humano ele tem 4 objetivos muito comuns e básicos na vida, né? E que eles estão totalmente ligados com esses centros, esses vórtices de energia que chamam chakras. Então, os 4 objetivos são Artha, que é prosperidade e segurança. Todo ser humano precisa de segurança e prosperar para ter mais segurança. E isso está ligado com o chakra básico, como o Lahadara Chakra, né? Que é onde a gente sente a segurança acontecer. O segundo objetivo do ser humano é ótimo, é cama, que é prazer e felicidade. uhum. Todo mundo que nasceu veio para cá para ser feliz, quer ser feliz, quer buscar prazer, e isso é ótimo, não tem problema nenhum, né? A gente, é claro que tem que ter domínio dos sentidos para só não procurar prazer, né? O terceiro grande objetivo é o Dharma, que é expressar as potencialidades, os talentos, é você oferecer para o mundo aquilo que você tem de melhor, né? Que é o seu propósito na vida, é você expressar os seus dons, né? E todos os seres humanos têm seus dons, né? Às vezes você fala, ah, eu não sei fazer nada. Mentira, sabe, né? E sabe fazer muito bem. E o último é o moksha, que é a libertação mesmo, que é a mesma coisa que o samadhi, que é quando a gente é, tem uma compreensão real e melhor da vida, de que a gente não é só matéria mesmo, e que a gente sai daquele ciclo vicioso de busca de prazer, aversão e dor. Então, como que a gente sai do tapete para praticar o yoga na vida? É buscar todos esses 4 objetivos, né, que são os 4 grandes purusharthas, dentro daqueles códigos éticos e morais para que você faça tudo isso sem pisar nos outros. Você pode ter riqueza e ter dinheiro, você pode ter beleza, mas você não precisa ser competitivo. Você pode encarar o outro como um igual e não como uma competição, né? E porque na vida real, quando você busca esses grandes prazeres da vida, esses objetivos, é difícil, porque você lida com emoções, né? Então você tem as 5 grandes causas de maiores sofrimentos, que a gente no yoga chama de kleshas. Que o primeiro deles é a ignorância, né? Da gente não perceber que a gente é além da matéria, de desconhecer a nossa própria essência. O ego, que é o nosso senso de eu,
de individualidade muito forte, que é essa coisa assim de querer ser aceita, de querer ser o melhor, de querer competir, né? Quando você olha o outro e não precisa competir com ele, é mais fácil, né? Com certeza. E depois, eu acho que um grande sofrimento aí vem o apego e a aversão, né? Que eles trabalham muito juntos. Então a gente se apega muito, a gente tem muita necessidade de possuir coisas, possuir pessoas, possuir bens. E o yoga vem te mostrar que tudo é transitório, que Uhum. você não pode se apegar em nada, porque nada é seu, nem seus filhos são seus, eles vão para o mundo. Seu Uhum. marido também não é seu, não adianta você morrer de ciúme, porque ele pode pedir o divórcio, ou ele pode morrer, né? Assim É. como nós, nossos entes queridos. Então, o apego é péssimo. Você se apega a pessoas, animais, a bens materiais que uma hora não são mais seus. E em seguida, o outro grande sofrimento é a aversão. Então, tudo aquilo que te causa incômodo, de coisas que você não gosta, você vai procurar evitar aquilo ao máximo. E às vezes está relacionado a coisas que você precisa fazer, o seu próprio Na maioria trabalho, das né? vezes é o que a gente precisa lidar, né? Com o Uhum. que a E gente aí a precisa gente fica lidar. com aquela aversão e você começa a evitar e realmente você não pode evitar. E o último klesha, o último sofrimento, bom, se fossem só 5 seria ótimo na vida, né? São muito mais do que isso, mas a gente fala desses 5, que aí é o medo, que é o medo que inclui o medo da morte ou qualquer medo. E por que eu falei dos 4 objetivos e dos 5 kleshas? Porque quando você começa com autoconhecimento e a perceber qual que são as raízes dos seus sofrimentos, aí você pode superar. Porque não é porque você pratica yoga ou que você estuda yoga que você está livre de qualquer sofrimento, de qualquer Uhum. emoção, né? Tá tudo aqui, eu sinto também e todo mundo sente. Só Uhum. que você começa a discernir a raiz do sofrimento para poder superar e ir em direção dos seus 4 Saber grandes lidar objetivos com na aquilo vida. e seguir em frente, né? Daí que a gente fala que isso é autoconhecimento e expansão da consciência, né? Então, isso é o yoga, né? É você conseguir permear a sua vida, ir atrás do seu propósito, lidar com os seus sofrimentos, percebendo a raiz deles e descobrir que a sua própria essência, né? Eu falo, como que você vai falar que a sua essência é divina? Gente, é como se despir, né? A gente vai chegar à noite, eu vou tirar a maquiagem, eu vou tirar a roupa, de repente eu vou apagar as tatuagens, de repente eu vou apagar até as cicatrizes de tudo aquilo que eu vivi. E aí eu já me despi, e aí eu começo a me despir também das minhas emoções, né? Eu começo a não me identificar com os meus rancores. E aí eu começo também a me despir dos meus medos, das minhas ansiedades. Eu vou tirando tudo aquilo que eu não sou. Porque às vezes você não sabe o que você é. Uhum. Mas para encontrar o que você é, você tira aquilo que você não é. Você fala, eu não sou aquela raiva. Eu não sou aquele desafeto. Eu não sou aquele medo de não ter emprego. Eu não sou esse rosto, né? Esse aqui é provisório, né? Depois acaba. Eu não sou minhas cicatrizes, nem meu brinco, nada disso. Então você se despe de tudo que você não é até encontrar aquilo que você realmente é. E quando você encontra e você se despe de todas essas dores, de todas essas emoções, você percebe que a sua essência, ela já é de bem-aventurança, já é de paz, né? E isso é o que o yoga quer trazer pra gente. Não é fácil, é um caminho complicado. Outro dia eu estava gritando com a minha filha e ela falou assim: Nossa, mãe,
As minhas amigas falam que nunca imaginaram você gritando. Como assim, né? Todo mundo pensa, né, que a gente é zen, é calma, é tranquila e não acontece essas coisas, não é bem assim. Não, ninguém é zen, A gente. gente Olha, não sei. aproveita das Eu não tenho vocação para monja, viu? Assim, é um é, exercício muito grande de autoestudo para a gente se aperfeiçoar. Eu não vou sim. ser perfeita, eu não estou esperando isso, de jeito nenhum. Mas eu procuro ser melhor a cada dia. E eu acho que é isso que o yoga traz para gente. É tentar se aperfeiçoar, se conhecer para se melhorar, né? Bom, falei Sim, tudo. e dar ferramentas, né, pra gente. E a gente poder usufruir dessas ferramentas, né? Isso é muito bom. Eu essa semana também tive um problema, até comentei no Stories aí que minha cachorra fugiu. Pensa numa manhã conturbada. Foi Uhum. complicada a situação. E eu fiquei muito nervosa, né? E aí, depois que passou, eu acalmei a mente, tranquilizei, fiz uns pranayamas também, fiquei mais tranquila. Mas no momento também foi aquela coisa. Aí eu fiquei pensando, eu falei, puxa, se eu não tivesse essas ferramentas e tudo que eu já aprendi até agora, aquilo teria acabado com o meu dia, minha semana, né? E não, eu consegui lidar super bem. Minha cachorra tá ótima, eu consegui pegar ela, já tá Eu aqui. ia te perguntar. Mas aquela é grande, então deu um trabalhinho, mas parece bobagem, mas são pequenas coisas que, conforme vai acontecendo e você vai sabendo lidar, aquilo vai ficando para trás, né? Porque eu Uhum. acho que os maiores problemas que a gente tem hoje é que você vai acumulando as coisas. Então, isso acontece, eu não soube lidar, mas eu não estou nem com tempo para lidar. E aí vai acontecer a outra, e você vai acumulando, quando você vê, você estafou, Sim, né? é a gota d'água que uma hora transborda, né? Você vai enchendo o copo. Exatamente. E quando a gente pode usar essas ferramentas que essas sabedorias trazem, elas auxiliam muito na vida da gente, né? De várias Uhum. formas. Então, realmente, a gente nunca vai ser perfeita, a gente não vai ser a mãe perfeita, porque ela não existe, e nem Não. a esposa perfeita, nem a filha perfeita, etc. Mas a gente tem que tentar ser o melhor que a gente pode, e graças que tem essas ferramentas, essa oportunidade para a gente se aperfeiçoar, né? É, são recursos importantes. E às vezes a gente fica tanto tempo pensando em estudar, só a parte profissional, né? A gente quer ser um melhor profissional, então você vai fazer pós, aí você vai fazer mestrado e doutorado e MBA, e a gente foca tanto no lado intelectual É, e realmente esquece desse autoestudo, porque, puxa, é dele que vem tudo, né? É de é. você. Então, acho que antes de tudo, se conhecer, né? Se a gente pudesse, desde jovem, da idade das minhas filhas, vai, sei lá, da adolescência, começar a se conhecer, eu falo muito para elas isso, de saber o que elas querem, né? De saber o que move, quais são as paixões, quais são as suas potencialidades, né? Porque nós temos muitas, né? E, puxa, se todo mundo pudesse investir mais em desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, todo o resto vai fluir muito melhor na vida, né? Com certeza. E assim, o Ayurveda, eu acho que ele vem muito para isso também, né? As pessoas costumam falar, nossa, Ayurveda é só para gente rica, é muito caro praticar Ayurveda e tal. Não é, né? Porque o Ayurveda é aquela, você saber interagir com o que você tem ali ao seu redor. Uhum. Você aprender a lidar com o que a natureza tem para te oferecer. Isso não é caro, né? Então, você fazer um chá de erva, você pegar um óleo e passar no corpo, essas coisas são simples, né? E que trazem grandes resultados, né? Tem que E, desmistificar, né, Thaís? sim, Porque as pessoas acham também que a Ayurveda é uma coisa da Índia, que você tem que comer o que vem da Índia, que não tem nada a ver. Os indianos nem usam tanto a medicina ayurvédica, né? Ela só nasceu, aquilo é só um berço, né? E tudo que a gente precisa usar está aqui, né? E isso que o Ayurveda ensina, né? A gente usar o que a gente tem
como recursos na nossa terra, né? O que vem da nossa terra. E assim como os avós sabiam, né? É muito mais barato você fazer um chá do que comprar um remédio, né? É muito melhor você tratar a causa da doença do que o sintoma, né? Fala um pouco também sobre a Ayurveda. Falei muito do yoga. Eu queria que você falasse um pouco do Ayurveda de uma forma mais desmistificando mesmo tudo isso. Vou ter que levantar que eu tô tremendo de frio. Vou pegar aqui também tô. Frio. Gente, eu tô querendo bater queixo aqui. Hoje a coisa tá feia. E assim, o Ayurveda também ajuda a gente a esquentar, né? Então a gente aprende o que que as plantas e as coisas que a gente pode comer e usar nos auxiliam nisso também. Né? O Ayurveda, então, é basicamente isso, é você aprender a se observar, entender o que que o seu corpo está precisando naquele momento, né? E usar o que que a gente tem ali perto. Então, por exemplo, hoje está frio, pacas, né? Você não vai tomar um sorvete. Só o fato de você saber que para você não é bom tomar um sorvete hoje, isso é Ayurveda. Né? Então, é a sabedoria da vida, é você saber usufruir do que você tem. É tão simples que pode ser até instintivo, né? Exatamente. Se você pensar, você não vai cometer essa besteira de tomar um sorvete agora. Eu tô aqui tremendo. Então, e o Ayurveda, ele trabalha com 5 elementos da natureza, né? A água, fogo, terra, ar e o espaço. Então, eu sempre gosto de explicar para todo mundo que eu atendo e tal, que a gente precisa tentar identificar esses elementos dentro da gente para entender essa relação com o lado de fora, né? Então, um exemplo simples é o fogo. O fogo a gente sente no calor do corpo mesmo, né? Então, um dia que está muito quente, você não vai consumir coisas quentes, porque a gente tem que trabalhar com os opostos, né? Então, hoje está frio, a gente tem que consumir coisas quentes. Então, um chá com canela, gengibre, né? Que aquece. E o dia que tiver calor, a gente vai tomar coisas refrescantes, né? Um chá de hortelã. Pode ser morno, mas ele tem uma potência fria, então ele vai refrescar. O coentro, que muita gente não gosta, mas eu tenho muita dó do coentro. Ele é muito mal julgado. Porque ele é maravilhoso, as pessoas não dão uma chance pro coentro. Faz super bem, né? É uma coisa que desintoxica muito, né? Até para tirar os metais pesados dos peixes. As pessoas usam muito coentro em peixe. Parece que é uma sabedoria já que é popular, mas é justamente para tirar os metais pesados, né? Porque ele é um super detox. Mas tem uma explicação genética, né? Para quem não gosta do coentro. Eu li outro dia, mas não consigo reproduzir isso agora. Mas realmente tem uma explicação genética ligada na parte do aroma. E então tem pessoas que repelem mesmo o coentro. Quem não gosta não vai gostar nunca. É bem interessante. Então vai para a rúcula, para o agrião, vai refrescar também do mesmo jeito. Então, gente, eu queria trazer para vocês hoje umas dicas de coisas simples que o Ayurveda nos ensina para ajudar quem estiver precisando relaxar, né? Porque a gente está no meio dessa pandemia ainda, então a gente ainda não voltou ao normal. Quarentena, isolamento social. Eu mesma estou morrendo de saudade da minha família, que faz um tempão que eu não vejo ninguém. Mas a gente sabe que é um período que vai passar, né? Então, o Ayurveda é muito individual. Então, se faz necessário que a pessoa se observe e entenda se aquilo faz bem para ela ou não. Então, qualquer dica que a gente passar hoje, ou que você ler em algum lugar, você tem que analisar e ver se aquilo realmente faz bem para você mesmo, né? Porque às vezes o que faz bem para mim hoje, talvez não faça amanhã. Então, além do Ayurveda ser individual, ele é individual até para nós mesmo. Então, nesse momento, pode ser o ideal para mim, mas mais para frente, não.
Então, imagine para você generalizar, então, né? Até porque as estações mudam, né? Tem tudo a ver, né? Além da gente ter biotipos e sermos 8 bilhões quase de biotipos, porque somos todos individuais, a gente É. tem que se atentar aos ciclos da natureza, né? Ao inverno, às estações do ano e como cada época do ano a gente vai agir e reagir, né, de uma forma diferente, né? E Uhum. oferecer mesmo para o nosso corpo esse conforto que vem da natureza, que vem da sabedoria, que é quase instintiva, né? É muito interessante que você estava falando da teoria dos opostos para se equilibrar, e isso também está no yoga. Muitas pessoas falam assim: ah, mas eu não consigo praticar yoga porque eu sou muito ansiosa, porque eu gosto de exercício físico mais rápido. Enfim, e são essas pessoas que mais precisam, né? E é como você falou, se tá frio, você não vai tomar sorvete, né? Uhum. Se você tem um fogo digestivo muito alto, né, que queima tudo, você não vai dar mais pimenta, enfim, Exatamente. é muito, parece tão explícito, tão claro, que você não precisa nem pensar muito, né? Só É. que o ruim é que a gente igual atrai igual, né? A gente se interessa mais pelas coisas que são mais parecidas, né? Então é como alguém que é muito ativo não quer fazer yoga, quer fazer corrida. Ou quando você tem um fogo digestivo muito É. alto, quer comer A pimenta. gente tem que saber lidar com essa energia oposta, né? A gente tem que Uhum. conseguir aprender isso. O primeiro passo, assim, que eu sempre costumo falar é que pro Ayurveda, a parte da digestão é uma das coisas mais importantes. Então, a gente tem que estar sempre atento a como está a nossa digestão, né? Então, se eu comi uma coisa que me deixou estufada, ou eu fiquei nauseado, ou eu, sabe, deu queimação e tal. Então, observar o alimento é um dos pontos principais. E aí a gente vai usar os antídotos para tentar resolver aquilo momentaneamente, mas o ideal é que a gente aprenda e entenda o que que faz realmente bem para mim e o que não faz, né? Uhum. Então, uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo são as rotinas da manhã. Inclusive, eu fiz um desafio essa semana de rotina saudável, eu coloquei lá 5 passos. Então, o primeiro passo é a gente vai fazer a raspagem da língua. Na verdade, o primeiro passo seria acordar com o nascer do Cedo, sol. Mas aí, Brahma Muhurta. exatamente. Só que esse daí é mais complicado. Tem gente que não consegue, mas é um hábito, é um treino, né? Então, quanto mais cedo a gente acorda, mais fácil vai ficando Sim. e dá realmente uma diferença. No começo a gente sente, a gente estranha, mas depois você sente uma disposição muito diferente, né, do que você acordar mais tarde. Enfim, aí o primeiro passo então seria acordar cedo, depois raspar a língua e para tirar aquelas toxinas que o nosso corpo tentou expelir durante a noite, né? Tomar uma aguinha morna, então pode ser com limão ou não, porque essa água morna ela já vai ativar o nosso fogo digestivo, já vai ajudar a gente a despertar e vai dar mais disposição. E depois da água morna, a gente fazer uma meditação, né? E aí você pode falar para nós mais depois sobre meditação. E depois da meditação, fazer uma prática de alguma atividade física, né? Uhum. E depois disso, a gente tomar o nosso café da manhã. Então, é muito importante que a gente tome só Se com tiver fome, fome, né? E se se tiver tiver fome. fome. E aí, quando a gente fala para as pessoas fazerem uma atividade física sem tomar o café da manhã, todo mundo acha muito absurdo. Mas é aquilo, você tem que experimentar e ver o que é bom para você, né? Então, se você não está Na com fome, realidade, desculpa te interromper, né? Na realidade, não é que a gente fala para a pessoa praticar o esporte sem tomar café da manhã, né? Mas é para a pessoa perceber se ela acordou com um apetite voraz ou não, né? A ponto dela ter que sim, comer antes do café da manhã. E é uma autoobservância, né? Porque às vezes, para mim, não é como é para você, né? Então, se eu acordar com muita fome, é porque meu corpo está preparado para receber o alimento e o meu fogo digestivo está ali para metabolizar e para eu transformar aquela comida em nutriente, né? E não em toxina.
Mas normalmente o Ayurveda, ele é diferente do que fala, do que a gente ouviu falar até hoje, né? Que você tem que fazer a maior refeição no café da manhã e depois uma refeição de príncipe no almoço e um jantar de mendigo. Não, não é. Na verdade, é você respeitar a tua fome, que ela vai te dizer se você está pronto ou não para Acho que a comer. palavra mais principal do Ayurveda é o depende, né? Depende. Tudo depende. Tem gente que uma refeição por dia só é o suficiente, né? E tem gente que precisa comer mais, muito mais vezes. Tudo depende, tudo depende. Aí É eu queria então bonito, né, trazer, respeitar essa maravilhoso isso. individualidade. Eu queria trazer essas 5 dicas da rotina diária, e a rotina diária tem muito mais coisas do que isso, e para cada um ela vai ser de uma forma diferente, mas esses 5 passos basicamente servem para todo mundo. Uma segunda dica que eu queria trazer é para quem tem dificuldade para dormir, para pegar no sono, né? Então eu queria trazer, depois eu vou colocar no feed uma receitinha lá, que é do Golden Milk. Você pode fazer com Adoro. leite, você pode fazer com leite vegetal. E também existem inúmeras receitas inúmeras formas diferentes de fazer, né? Eu gosto de colocar a cúrcuma, que tem que ir mesmo, o cravo, a canela e a noz moscada, que é um sedativo muito potente, né? Então, para quem tem dificuldade para dormir, tomar um leite morno com essas especiarias e noz moscada ajuda muito, né? A outra dica que eu queria trazer também é o escalda-pés. Então, tomou o leitinho, deitou do lado da cama e já vai fazer o escalda-pés, depois seca e já deita para dormir. Nossa, que delícia. É Sabe que eu maravilhoso. nunca fiz? Vou fazer. Tá Ainda mais perdendo. agora no frio, né? Eu tomo um Faça, banho quente e me capoto. Mas eu gostei do escaldapés. Então, você coloca num recipiente uma água morna, umas gotinhas de óleo essencial de lavanda ou um chazinho que você goste, né? Umas ervas de camomila, essas ervas mais tranquilizantes. E um salzinho, se quiser, também se não quiser o sal, também não precisa. Se o E marido quiser fazer uma uma massagem, também é massagem, ótimo. é muito bom. E os óleos mornos também, né? O óleo de gergelim, agora nessa época do frio, é muito bom. Para quem já tem mais calor, um óleo de semente de uva ou de girassol também ajuda bastante. E o óleo essencial de lavanda é uma das coisas que eu mais indico também. Pode colocar no travesseiro, umas gotinhas, ou num difusor, ou borrifar na cama, né? Até umas gotinhas no box, para quem tem banheira pode colocar lá e ficar em imersão, né? Mas quem não tem, pode pingar no chão do box mesmo, que o vapor já sobe Já aquele cheiro. sobe. Eu hoje fiz uma limpeza aqui em casa, coloquei até no balde para limpar o chão, que daí fica aquele cheiro. Imagina, se limpar com óleo essencial, é maravilhoso. Nossa, que Ah, riqueza! só umas gotinhas. Prosperidade. E a gente vai acabar, temos 30 segundos, acredita? Que pena, eu roubei todo o tempo. Gente, então vamos agradecer, né? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Van, por ter vindo, por ter Obrigada a aparecido, você pelo comparecido. convite. Obrigada, gente. Vamos fazer mais Obrigada. uma para dar para a gente falar tudo. Eu roubei muito tempo. Bom, não deu tempo de fazer uma despedida decente na live, mas eu queria agradecer a presença de todo mundo que veio nos prestigiar um pouquinho sobre yoga e ayurveda. É um assunto muito amplo para falar em pouco tempo. Se me desse 5 horas para falar, eu acho que ia ser pouco, mas eu queria agradecer mesmo e dizer que para quem quiser, tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre essa filosofia do yoga e uma introduçãozinha ao ayurveda, meu trabalho de conclusão de curso eu posso disponibilizar para vocês. É claro que beber da fonte é melhor do que ler o meu trabalho, né? Pegar os livros de yoga e ayurveda pelos grandes mestres seria melhor. Mas o meu trabalho é um resumo para quem quer começar a entender um pouquinho mais sobre tudo isso, e eu discorro
sobre todas essas etapas que a gente falou do yoga e outras que eu nem mencionei aqui. É um apanhado geral mesmo, tá? Pelas minhas redes sociais, vocês podem pedir, me mandar e-mail ou WhatsApp, eu encaminho para vocês o material se tiverem interesse. E para quem quiser me seguir no YouTube, meu canal é Vanessa Vale, lá eu dou algumas aulas gratuitas, tento fazer uma vez por semana, nem sempre eu consigo, mas eu vou tentar fazer com uma periodicidade maior. Agradeço também Thaís, minha amiga e terapeuta ayurvédica. Quem quiser marcar uma consulta com ela, ela atende lá em Sorocaba. Talvez, acredito que faça também consultas online para verificar qual é o seu dosha, né, o seu biotipo, indicar a tua alimentação melhor e dar as melhores dicas, né? Porque isso foi bem superficial agora na nossa live, não deu para falar, se aprofundar muito, até porque eu roubei todo o tempo. Então é isso, obrigada, namastê!